Nós continuamos o nosso estudo ainda na Idade Média, quando nós encontramos uma igreja muito forte, uma igreja muito poderosa, mais precisamente aí até o final do século XIV, início do século XV, ainda era uma igreja muito forte, uma igreja muito poderosa, mas já era uma igreja que vinha enfrentando sérias críticas. Muita gente foi perseguido, porque as críticas giravam todas elas em torno do empoderamento da igreja. A igreja era extremamente rica e que contrastava com a miséria do povo. Várias regiões haviam aquela questão da nobreza que dominava o povo vivia na miséria, e tudo que o povo produzia era para sustentar o luxo, o conforto da nobreza. E a Igreja Católica estava junto dessa nobreza, desfrutando da escravização desse povo. Não, isso não acontecia em todas as regiões, mas em grande parte sim. E essa situação toda criava um conflito muito grande na cabeça de pessoas que se preocupavam com isso. Porque como pode uma igreja que ensinava, que deveria ter a obrigação de ensinar o Evangelho de Jesus, Cristo não tinha onde repousar a cabeça, mas a igreja era extremamente poderosa, extremamente rica, era um conflito muito grande. Outra coisa que nós precisamos entender é que a igreja ela era um império muito forte, muito difícil de ser quebrado. Ela é que detinha toda a verdade, mesmo a verdade da ciência, do saber, da educação, do conhecimento da história do Cristo, do cristianismo, do judaísmo. Tudo ela era a que dominava isso, e qualquer pessoa que ia contra ela era perseguida, geralmente era condenada e executada numa fogueira, num show, ia ser um show horrendo, mas ele chamava de fogueira santa. E nessa fogueira era exterminado todos os opositores, ninguém podia ser contra a igreja. E essa insatisfação começou a surgir não apenas entre os padres, que começavam a perceber essa diferença, mas também entre a própria nobreza, que se sentia incomodado de ser comandado e submisso ao Papa. Começou a criar, então, um clima, e surgiu, então, a Reforma Protestante. A Reforma Protestante ela foi muito importante para dar um basta nesse poderio da Igreja Católica e terminar a Idade Média. Mas não foi só a Reforma Protestante. Nós tivemos a Peste Negra, que dizimou quase que totalmente a população da Europa, e a Igreja não sabia explicar o porquê da Peste Negra. E todos sabiam, já desconfiavam, que aquela Peste Negra surgiu, matou tanta gente porque os homens não podiam desenvolver, buscar remédios para a cura. A igreja não permitia, porque a cura só era de Deus, de mais ninguém. Essa era a ideia da igreja. Tanto que nós vimos recentemente que as bruxas elas eram caçadas e queimadas em fogueiras santas, consideradas hereges, porque elas tinham conhecimento das plantas e produziam, fabricavam remédios que curavam as pessoas. É por causa dessa intransigência, dessa ditadura da Igreja Católica, que a peste negra causou tudo aquilo, e isso começou a levar o povo a uma desconfiança da Igreja. Mas houve também a Guerra dos 100 Dias entre a Inglaterra e a França, que também a Igreja não conseguiu se posicionar conforme determinava as regras daquele momento. Não havia como fazer isso. Tudo isso levou, enfim, ao fim da Idade Média, ao fim do poderio, ao fim do Império Católico. Foi um conjunto de situações, e houve, por fim, depois da Reforma Protestante, a Contra-Reforma da Igreja, que foi a reativação do famoso Tribunal da Inquisição. E essa Inquisição, ela foi, na verdade, um tiro no pé, porque ele já estava arranhada a imagem da Igreja. Com a Inquisição, piorou tudo.
e foi o golpe final. Para nós aqui, o que nos interessa em todo esse conjunto de situações que levou ao final da Igreja Católica, interessa para nós são os reformadores. Porque o trabalho deles, embora não tenha sido um trabalho completo, diante da circunstância, diante do momento vivido pela sociedade, o trabalho deles foi espetacular. Mas quando a gente fala em reforma da igreja, todo mundo pensa em Martinho Lutero. Mas, na verdade, Martinho Lutero veio depois, porque antes dele teve dois outros homens que são considerados os pré-reformadores, vamos dizer assim. Foram eles que deram início a esse movimento de modificar o jeito da igreja. Um deles foi o inglês John Wycliffe. Ele criticava muito a igreja por causa do acúmulo do poder político e, principalmente, do desvio que a igreja tinha dos preceitos do Cristo. Já não importava mais o que Cristo falou, já não importava mais, o que importava era o que a igreja determinava. Então a igreja, fica claro pelo protesto de John Wycliffe, que a igreja se desviou completamente dos preceitos cristãos e ela está muito longe de representar o Cristo. E o chamado Filho de Deus, Deus feito homem, foi realmente destruída completamente essa imagem. Segundo uma professora de inglês medieval na Universidade de Oxford, a senhora Anne Hudson, o John Wycliffe, ele argumentava que a igreja que existia no final do século XIV não era um reflexo preciso da igreja que poderia ser rastreada na Bíblia, ou nos evangelhos, ou nas epístolas, ou nos atos. Significa que John Wycliffe, ele dizia claramente que aquela igreja que eles estavam vivendo não era a igreja que estava na Bíblia, nem nos evangelhos, nem nas epístolas, nem nada. Não tinha nada a ver com a história do Cristo, a história de Moisés, nada. É totalmente desvirtuava. Havia também uma questão que John Wycliffe, ele se preocupava de muito. Ele era um padre pobre e ele dava muita atenção para a pobreza. E ele não entendia por que a igreja mantinha a Bíblia fechada, trancada, dentro do latim, aonde apenas e tão somente o clero teria acesso a isso. Ninguém mais tinha acesso. Tudo aquilo que o Wycliffe fazia, ele escrevia em inglês, para que as pessoas, qualquer pessoa inglesa, pudesse ter acesso àquilo que ele falava e pudesse entender. O povo era analfabeto, mas tinha muita gente que sabia ler e escrever, e era esse povo que ele queria que soubesse o que está acontecendo. Então, ele Wycliffe, ele achava que a Bíblia não podia ficar confinada à Igreja Católica. Ela tinha que ser traduzida para que toda a população tivesse acesso à Bíblia. A informação, a Igreja era contra isso. Não queria. A Bíblia era um livro só do clero, mais nada. Só padre, bispo e o Papa que poderia ler a Bíblia, estudar a Bíblia, interpretar a Bíblia e passar a sua interpretação. Mas ainda assim, o Wycliffe, ele fez a tradução da Bíblia. A tradução naquele tempo era uma tradução complicada, porque não havia imprensa. Então, ele fazia alguns papéis e hoje, com o surgimento da imprensa, não se sabe ao certo quais as páginas que realmente o Wycliffe escreveu. Acredita-se que essa Bíblia tenha sido traduzida com a colaboração de muita gente, mas não aparece o nome de ninguém. De qualquer forma, ficou sacramentado que a tradução é de Wycliffe. O Wycliffe era tão contra essa questão da Igreja Católica, ele é tão contra aquilo que a Igreja professava, que ele chegou a contestar ou a questionar a doutrina da transubstanciação, que é aquela doutrina da capacidade que os padres tinham de transformar em pão e em vinho o sangue do Cristo. Pegava o pão e o vinho, aquilo era o corpo e o sangue do Cristo. E era e continua sendo até hoje um princípio fundamental do catolicismo. Então o pão que Jesus Cristo partiu na última ceia é o pão que eles fazem até hoje e que eles dizem que é o corpo do Cristo. E o vinho que eles bebem, eles dizem que é o sangue do Cristo. Ele também era contra isso. E
E o Wycliffe, ele tem uma particularidade muito interessante. Ele morreu em 1418 e não consegui descobrir a causa da sua morte, mas deve ter sido por causas naturais. Mas veja, em 1414, ele foi julgado no concílio e foi julgado, considerado herege, e foi condenado a morrer numa fogueira santa, em 1414. No entanto, por questões burocráticas da igreja, só em 1428, 10 anos depois que ele morreu, é que houve a execução da pena. Mas como queimar alguém vivo se ele já estava morto? Não tinha como, mas tinha que ser queimado na fogueira santa. Então o que eles fizeram? Fizeram uma exumação cadavérica, pegaram os restos mortais do corpo de Wycliffe e queimaram na fogueira santa. Até isso a igreja fez. É assim, um ponto que chama muita atenção na história de Wycliffe. Além de John Wycliffe, teve um outro, Jan Hus. Jan Hus, ele mais ou menos criticava as mesmas coisas de John Wycliffe, mesmo porque Jan Hus, ele era um estudioso das críticas de Wycliffe. Então ele criticava as mesmas coisas, o enriquecimento da igreja, a venda das indulgências. As indulgências, inclusive, há uma coisa assim muito interessante sobre elas, né? Nós sabemos que a igreja começou a vender a indulgência. O que é indulgência? A indulgência só pertencia aos padres e aos bispos, só eles tinham direito à indulgência. Mais para frente, a igreja liberou a indulgência para todos os povos e ela existe até hoje. Sabe quando o católico vai na igreja, vai lá no confessionário, ele conta para o padre todos os seus pecados e aí o padre tem uma penitência para ele, geralmente é uma quantidade de Ave Maria, uma quantidade de Pai Nosso, outras rezas, dependendo da gravidade das faltas, e ele sai de lá perdoado. Então, essa é a indulgência. Houve um momento em que a igreja começou a achar o seguinte, que se ela tinha o poder da indulgência, ela tinha o direito de tirar uma alma do inferno e mandar para o céu, de tirar uma pessoa que estava no caminho do inferno e mandar essa pessoa para o céu simplesmente perdoando os seus pecados, ela começou então a cobrar. E houve a cobrança das indulgências. Essa cobrança das indulgências foi o ponto nervoso central de toda a reclamação, tanto de Wycliffe, de Hus, de Martinho Lutero e dos outros que vieram. Calvin também, foi tudo em decorrência dessa venda das indulgências. O Jan Hus nasceu em 1369, não há certeza sobre isso, parece que pode ter nascido em 1371, mas é uma questão não muito importante. E ele pregava nos sermões que ele fazia durante as missas que ele orquestrava, que a Bíblia era a grande autoridade dentro do cristianismo e também era o grande paradigma da vida do cristão. Então não era a igreja o ponto central. John Hus, ele não acertava isso. Jan Hus não acreditava nisso, ele acreditava que a grande autoridade do cristianismo era a Bíblia. E isso, ele entrou em oposição à autoridade hierárquica da igreja. E a igreja tinha ela, o padre, a sua classe eclesiástica, como sendo a maior autoridade dentro do cristianismo. Não havia outra. E ele colocava a Bíblia acima da igreja. Ele defendia que essa comunhão do pão e do vinho deveria ser oferecidos a todos os fiéis. Ele acreditava nisso, que o padre pegava o pão e o vinho, transformava no corpo e no vinho e no sangue de Jesus Cristo, mas até Jan Hus, isso só era feito para os padres, só entre o clero. O povo não tinha direito a isso. E ele queria que isso fosse dado também para toda a população, contrariando mais ainda a Igreja Católica. Além disso, ele pregava a ideia de que a igreja pobre, uma igreja pobre, contra a opulência que representava a Igreja Católica. Ele achava que uma igreja pobre estaria mais próximo da pobreza e poderia, então, auxiliar melhor os pobres. Jan Hus também era um padre pobre. Então, os esforços,
que sendo dessa forma, assim, a igreja pobre ajudando os pobres, ele dizia que os esforços dos homens para buscar uma vida melhor poderia garantir uma vida na vida perfeita de Deus. E ele também, isso aí foi também contra a igreja estava muito incomodada com Jean Hus e já estava assim, nos dias de hoje, com uma pulga atrás da orelha com ele. Só estava esperando ele falar alguma coisa mais para condená-lo. E essa coisa aconteceu. Na época, a Boêmia ela era dominada pelos germânicos, pelos alemães. O povo de lá não gostava muito, mesmo a nobreza da época, não gostava muito da influência germânica. Aí uma situação política, cultural e social da época. E eles então viram na postura de Jean Hus, na pregação dele, uma chance, uma voz que tinha contra os germânicos, que era isso que eles queriam. Por causa disso, ele foi então eleito o reitor da Universidade de Praga, isso em 1409. E quem deu esse reino para ele foi o rei da Boêmia, Venceslau IV. E essa indicação de Jean Hus para o reitor da universidade, isso aí aterrorizou a Igreja Católica, que não aceitava isso de forma nenhuma. Todos que estavam lá eram católicos, mas defendiam a Igreja, e Jean Hus ele era muito combatido e também já era muito mal visto. Por isso mesmo, o Papa decretou que a universidade fosse interditada e banido, então, todas as cerimônias religiosas na cidade de Praga, enquanto Jean Hus estivesse na cidade. Ele tinha que ser expulso da cidade. A igreja não aceitava. As posições contra a venda das indulgências e demais críticas da igreja levaram-no a ser acusado de heresia. E em 1412, Hus foi excomungado. No concílio de Constança, em 1414, o mesmo concílio que condenou Wycliffe também condenou Jean Hus, em 1414. Jean Hus ele foi preso. O Jean Hus ele ia participar desse concílio de Constança. Ele tinha um salvo-conduto do rei para poder ir até lá participar sem ser preso. E o salvo-conduto do rei não serviu para nada. Ele foi preso a si mesmo, ficou preso durante 7 meses até o final do seu julgamento, quando no final ele foi decretado como herege, foi condenado à fogueira e em 6 de julho de 1415 ele foi queimado na fogueira santa. Então, esses dois homens, então, esse sacrifício que eles fizeram, porque os dois, tanto Wycliffe como Hus, nenhum deles jamais abriu mão da sua posição, mesmo quando defrontado pela igreja, não aceitavam, não voltavam atrás, se mantiveram firmes na sua posição. Por isso foram queimados. O Jean Hus foi queimado vivo e o Wycliffe foi queimado já morto. Mas foi. Depois deles é que surgiu, então, Martinho Lutero. O Martinho Lutero ele já tem uma história assim mais, eu diria assim, bem interessante. Martinho Lutero também era contra as indulgências, ele também questionava a igreja, tudo que o Jean Hus e o Wycliffe condenava, ele não aceitava de todo jeito, mas o Martinho Lutero, ele não queria se separar da igreja, não queria. Então ele queria que fosse feita uma reunião dentro da igreja, abordando esses assuntos, para que pudesse a igreja se reformular e voltar a viver o evangelho tal como ele era. Essa era a intenção dele. Ele não queria lutar contra a igreja, só que ele foi excomungado. Ele foi excomungado. Quando ele viu que ele estava excomungado e ele tinha muitos seguidores, vários reis que já estavam por demais insatisfeitos com a igreja, abrigou ele em seus reinos. E ele então começou a combater a igreja católica de maneira mais veemente. Ele escreveu uma tese chamada de 95 teses. Eu não vou falar dessas 95 teses, porque são 95. A gente vai ficar aqui 95 aulas falando só disso. Então nós vamos pular isso.
Mas essa ideia dele varreu e se espalhou por toda a Europa. Ele não queria romper com a igreja, mas a igreja aconteceu isso. Mas então, ele começou então a ser excomungado, ele se afastou, foi ver sua proteção em vários reis, escondido da igreja, e ele escreveu então 5 mandamentos entre aspas, 5 coisas que ele considerava, princípios que ele considerava extremamente importantes de dar para você seguir o caminho do Cristo, que ficou conhecido no mundo, é conhecido até hoje como as 5 solas. Solas, que vem do latim. A primeira sola é sola fide, somente a fé. A segunda é a sola escritura, somente a escritura. A outra, solus Christus, somente Cristo. Outro era sola gratia, somente a graça. E soli deo gloria, glória somente a Deus. Não tinha mais nada. Essas 5 solas, junto com as 95 teses, varreram completamente a Europa, e foi aí que surgiu, então, Martinho Lutero, apoiado por esses reis e príncipes, surgiu, então, uma nova ideia, surgiu um novo pensamento. Martinho Lutero traduziu as Bíblias, a Bíblia passou de ser de domínio público, todos os seguidores de Martinho Lutero, depois veio Calvin e vieram muitos outros reformadores e deram origem ao que nós conhecemos hoje como protestantismos, as igrejas evangélicas. E a gente percebe que nessa mudança, nessa transformação que houve, começando com Martinho Lutero, tendo como precursores, né, o Jean Hus e o Wycliffe, ele trouxe de volta a Bíblia ao coração do povo. Aliás, ele trouxe de volta, não, ele trouxe a Bíblia ao povo, porque a Igreja Católica tinha banido isso. Então, com isso, o povo teve acesso ao que dizia a Bíblia e começaram a perceber que aquilo que a Igreja Católica falava não era verdade, não estava na Bíblia. E o número de adeptos dos protestantes aumentou cada vez mais. Foi isso que levou essa perda de poder, essa perda de popularidade da igreja, a igreja se sentiu na obrigação de reagir. E ela reagiu lançando a Contra-Reforma, da qual a gente não vai falar muito a respeito, porque não tem muita coisa a ver com a nossa imagem de Deus, que, aliás, a igreja já tinha destruído completamente. E ela, nessa Contra-Reforma, o que ela fez? Ela ela reabriu o Tribunal da Inquisição. Lembrando que o Tribunal da Inquisição foi criado no período de caça às bruxas. Depois ele foi fechado e na Contra-Reforma ele foi aberto. Essa Inquisição ela foi muito violenta na Espanha e em Portugal. Há uma curiosidade histórica sobre isso, que, segundo o que eu fiquei sabendo, todo judeu ele era perseguido pela igreja, o judaísmo era severamente combatido pela igreja, e todo judeu, se ele não quisesse ser excomungado, ele tinha que se transformar em cristão. Daí surgiram os cristãos novos, que você deve ter ouvido falar. Esses cristãos novos, eles tinham que mudar o nome deles. E todo nome precisa ter originado numa planta. Pode ser uma árvore frutífera, pode ser uma planta. E é aí que surgiram nomes de famílias como Moreira, como Pereira, que vem das peras, e tantos outros que tem por aí, eu tenho certeza que você vai se lembrar de muitos. São de origem, essas famílias, e dos novos cristãos que eram judeus convertidos. Os judeus que não aceitavam a conversão, eles eram mortos na chamada Fogueira Santa, e todos os seus bens, adivinha, pertencia ao Vaticano. Então a igreja roubava todo o dinheiro, todo o poder deles, e ficava. Então essa Inquisição, essa segunda parte da Inquisição, na verdade, foi um tiro no pé da igreja. E aí acelerou ainda mais esse processo. O poder da igreja, ele ainda era tanto naquela época, nós podemos ver que na época de Kardec, quando Kardec publicou os livros espíritas na Espanha, por ordem do padre, todos os livros do espiritismo de Kardec foram colocados em praça pública e queimados na chamada Fogueira Santa. Que, aliás, foi também outro tiro no pé dela, né? Porque depois todo mundo ficou curioso para saber o que tinha aquele livro tão pecaminoso e começaram a ler e descobrir o espiritismo na Espanha.
Mas isso é só para a gente ter uma ideia do que foi a Igreja Católica durante a Idade Média. A gente precisa tomar muito cuidado, já que hoje nós encerramos essa parte, quando nós falamos do Império Católico. Porque a gente coloca o Império Católico, assim, da maneira que nós estamos colocando, como uma coisa vil, má. Mas era má, era. Precisava disso? Eu acho que não. Mas a humanidade seguiu o caminho que quis. Pelo menos a humanidade ocidental. Seguiu o caminho que quis. Em momento algum, a espiritualidade superior abandonou o homem. Em momento algum, nem na Europa, nem em lugar nenhum do mundo. E a verdade de Deus, ela se manteve, ainda oculta, mas se manteve entre o povo. Por isso, a reforma protestante, ela deve ser muito reconhecida pelo breque que ela deu naquela visão católica, naquela visão imperialista da Igreja Católica. Hoje, a Igreja Católica, ela continua com seus dogmas, ela continua transformando o pão e o vinho no corpo e o sangue de Jesus, continua fazendo as indulgências, ela continua afirmando que Deus e Jesus Cristo é a mesma pessoa, só que isso fica restrito aos católicos. Não há mais perseguição. Não existe mais isso. Então, os católicos, pessoas que se querem ser católicas e seguem o catolicismo hoje em dia, essas pessoas, elas têm como eu diria assim, ela tem um importante papel a desempenhar no seu crescimento pessoal. Por isso que nós vemos católicos, pessoas católicas que acreditam em tudo isso que a igreja prega e que são pessoas de um coração maravilhoso. São pessoas elevadas realmente, são espíritos dignos de observação. Por isso nós espíritas sempre afirmamos, não é a religião que leva o homem ao paraíso, leva o homem até Deus. Não é a religião. O que leva o homem até Deus é aquilo que ele faz com o que ele aprende nas religiões. E tem mais. Para seguir a moral do Cristo e você chegar até Deus, não há necessidade de religião. Para que religião, então? A religião nos ensina. É ela uma reunião de pessoas, por isso a religião é uma construção humana, não é uma construção divina, mas ela nos ensina alguma coisa que nós podemos viver aquela coisa e crescermos juntos. Lembrando sempre que o Espiritismo não é religião. Não é religião, nunca foi religião e nunca será. O Espiritismo tem 3 aspectos, que é o filosófico, o científico e o moral. Essa moral que o Espiritismo segue é a moral do Cristo. Daí a confusão que as pessoas fazem geralmente em falar que o Espiritismo é religião, por causa dessa moral do Cristo embutida na nossa filosofia. Então hoje nós ficamos por aqui, o período da Idade Média nós damos por concluído. A semana que vem nós vamos falar sobre um homem, um filósofo, que ele bateu de frente com essa ideia de Deus, essa ideia de Jesus Cristo trazido pelos protestantes e pela Igreja Católica, que se chama Nietzsche. Eu não vou falar o nome completo dele porque eu não consigo pronunciar. Nietzsche, todo mundo conhece. Nietzsche, para quem não sabe, é aquele homem que disse que Deus está morto. Nós vamos falar um pouquinho sobre ele, porque a visão dele mexe muito com a imagem que nós temos de Deus, que nós fizemos de Deus. Hoje eu fico por aqui, agradeço a todos vocês. Por favor, inscreva-se em nosso canal e sejam bem-vindos em nossa próxima aula, em nome de nosso Senhor Jesus. Fiquem em paz. Graças a Deus.